Pomba 10 Revelações de Efésios sobre batalha espiritual. A noite em que os céus se rasgaram. O ar na pequena capela de Éfeso estava pesado, carregado não apenas pelo cheiro de cera derretida e pergaminhos antigos, mas por algo mais, uma tensão invisível, como se as próprias paredes respirassem. Apolo, com os dedos ainda trêmulos após ter lido a última linha da carta de Paulo, deixou o rolo cair sobre a mesa de madeira gastas. As palavras ecoavam em sua mente como trovoadas distantes, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Do lado de fora, a lua cheia projetava sombras alongadas pelos becos de mármore da cidade, enquanto o vento sibilava entre as colunas do templo de Ártemis, como se a própria deusa, indignada, soprasse sua fúria sobre aqueles que ousavam desafiar seu domínio. Mas Apolo sabia que não era Ártemis quem os observava. Era algo mais antigo. Algo que se alimentava do medo e das cadeias invisíveis que aprisionavam os corações dos efésios. Você sentiu? Murmurou Tíquico, o mensageiro que trouxera a carta de Roma. Seu rosto, normalmente sereno, estava pálido como calcário. Desde que o apóstolo escreveu essas palavras, as coisas mudaram. Apolo não precisava perguntar o que ele queria dizer. Naquela mesma manhã, 3 homens haviam sido encontrados prostrados diante do altar de Diana, não em adoração, mas em um sono tão profundo que nem mesmo o fogo aceso sob seus pés os despertara. E na véspera, a filha do ourives Demétrio, aquela que por anos falará em línguas estranhas nos rituais do templo, havia gritado ao ver sua própria sombra, dizendo que ela não era mais sua. Eles sabem que sabemos, disse Apolo, baixando a voz. E agora, vão contra-atacar. Um estrondo surdo abalou os alicerces da capela. As velas apagaram-se de uma só vez, mergulhando o recinto em trevas. No silêncio que se seguiu, um som úmido e arrastado ecoou pelo chão, como se algo raspasse pedra com unhas que não eram humanas. Tíquico segurou o braço de Apolo com força suficiente para deixar marcas. Não olhe para trás, sussurrou, os olhos arregalados fixos na porta de bronze que, sem vento, começou a se fechar sozinha. Mas Apolo já havia olhado. No umbral, onde a luz da lua mal penetrava, uma figura se erguia alta demais, esguia demais, com membros que pareciam dobrar-se em ângulos impossíveis. Não tinha rosto, apenas uma mancha escura onde deveriam estar os olhos, e de sua boca, se é que era uma boca, escapava um vapor negro que se enrolava como serpentes no ar. Ao seu redor, sombras menores se contorciam, formas humanas distorcidas, gemendo em vozes que já haviam sido de homens e mulheres de Éfeso. Vocês invocaram nomes que não deviam, disse a coisa, e sua voz não era um som, mas uma dor que perfurava os ossos. Paulo de Tarso acha que suas palavras são espadas? Nós somos as espadas. Nós somos as mãos que segurarão esta cidade quando os céus caírem. Apolo sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. Ele conhecia as Escrituras. Sabia que o sangue do Cordeiro era mais poderoso que qualquer legião infernal. Mas ali, diante daquilo, as palavras pareciam frágeis como folhas secas. Foi então que Tíquico, com um tremor na voz, começou a cantar. Não era um hino de guerra. Não era um salmo de vitória. Era uma canção antiga, quase esquecida, que as mães efésias murmuravam para afugentar os pesadelos de suas crianças. Uma melodia que falava de um jardim antes da queda, de uma luz que os anjos caídos ainda temiam. E enquanto cantava, as sombras ao redor da criatura recuaram, como se queimadas. A coisa no umbral contorceu-se, e seu vapor negro se dissipou em guinchos agudos. Por um instante, Apolo viu não um demônio, mas uma ferida algo rasgado, incompleto, que odiava a lembrança do que um dia fora. Vocês não ganharão, a voz agora era um rosnado, mas havia nela um desespero primal. Mas nós os faremos sangrar por tentar. E então, como fumaça levada pelo vento, a criatura se foi. O silêncio que ficou foi pior que o terror. Porque Apolo sabia, aquilo não era uma ameaça. Era uma promessa. E em algum lugar nos lugares celestiais, uma batalha que durava desde antes dos tempos estava prestes a se tornar visível. O ar no jardim abandonado ainda tremia com o eco do canto de Apolo, como se as próprias folhas das árvores mortas retivessem a memória da luz que as tocará. Ele baixou a lira, os dedos trêmulos sobre as cordas de prata, e sentiu o peso da exaustão descer sobre seus ombros como um manto de chumbo. Não era o cansaço da carne,
mas o da alma aquele que vem de tocar, mesmo que por um instante, o abismo entre o que foi e o que é. A terra sob seus pés, antes ressecada e rachada, agora exalava um perfume fraco, quase imperceptível, o cheiro de algo que tentava renascer. Apolo se ajoelhou e pressionou a palma da mão contra o solo. Sob a crosta de cinzas, havia um calor pulsante, como se o jardim, em seu sono de séculos, tivesse ouvido a canção e respondido com um suspiro. Mas não era suficiente. Nunca seria. Ele se levantou quando ouviu o farfalhar das asas. Não era um som deste mundo. Vinha de cima, cortando o céu como uma lâmina de obsidiana, e Apolo soube, antes mesmo de erguer os olhos, que não era um de seus irmãos. Os deuses não desciam assim com pressa, com fúria, com o cheiro de enxofre ainda grudado nas penas. Era um anjo. Ou o que restava de um. A criatura pousou diante dele com um estalo de ossos e plumas queimadas. Sua forma era a de um homem alto, envolto em um manto esfarrapado que já fora branco, mas agora carregava as cicatrizes de 1000 batalhas, manchas de sangue seco, marcas de garras, e, pior que tudo, o brilho opaco de uma coroa partida ainda presa à sua testa. Os olhos eram 2 poços de fogo moribundo, quase apagados, mas ainda capazes de queimar. A voz era um arrasto de areia sobre pedra. O cantor. O último que ainda se lembra. Apolo não recuou. Já tinha visto demais para temer a morte, e além disso, reconhecia aquele rosto. Ou o que dele restava. Raziel disse, baixinho. Ou o que sobrou dele. O anjo, se é que ainda podia ser chamado assim, um som que soou como vidro se estilhaçando. Ainda me conhecem. Que ironia! Eu queimava os nomes dos traidores da memória dos céus, e no fim, sou eu quem não consegue esquecer. Ele estendeu a mão, e Apolo viu que seus dedos terminavam em garras negras, como se a própria sombra o tivesse corroído. Eles estão vindo. Não os que você conhece, os deuses, os titãs, os heróis de suas canções. Não. São os que caíram antes da queda. Os que foram arrancados do jardim não por rebelião, mas por algo muito pior, esquecimento. Apolo sentiu o frio penetrar em seus ossos. O que você quer dizer? Raziel fechou os olhos, e por um instante, seu rosto se contorceu em uma máscara de dor tão antiga que parecia ter sido esculpida em pedra. No princípio, havia luz. E a luz tinha um nome. Mas quando os primeiros caíram, não foi por orgulho, foi porque alguém apagou o nome dela dos céus. E sem nome, até um deus se desmancha. Ele abriu os olhos novamente, e desta vez, neles ardia algo além da fúria, um terror genuíno. Eles estão voltando. Não como demônios, não como espectros. Como buracos. Como ausências que devoram. E quando chegarem, não haverá canção que os detenha, porque não há música onde não há memória. Apolo olhou para a lira em suas mãos. As cordas brilhavam fracamente, como se soubessem que seu poder estava prestes a se esgotar. Então por que você veio até mim? Raziel sorriu, e pela primeira vez, havia algo quase humano naquele gesto, uma tristeza tão profunda que parecia ter sido tecida com os fios do próprio tecido da criação. Porque você é o único que ainda canta a canção do jardim. E porque, quando tudo mais se apagar, alguém precisa se lembrar do som da luz. Ele se virou, as asas rasgadas se desdobrando como farrapos ao vento. Eles já estão aqui. Pode sentir? O silêncio está ficando mais denso. E então Apolo sentiu. Não era o silêncio comum, aquele que preenche os intervalos entre os sons. Era algo ativo, voraz, como se o ar estivesse sendo sugado para algum lugar além das estrelas. As árvores do jardim estremeceram. As sombras, antes recuadas, começaram a se arrastar de volta, não como criaturas, mas como falhas rasgos no mundo, bordas de algo que não deveria existir. No horizonte, onde o céu deveria encontrar a terra, uma linha escura se abria. Não era noite. Não era nem mesmo trevas. Era a ausência de tudo, um vazio que se expandia como tinta na água, devorando a cor, o som, o próprio conceito de existência. Raziel ergueu a mão, e pela primeira vez, Apolo viu que ele segurava algo, um fragmento de cristal, tão pequeno que cabia na palma, mas que parecia conter, em seu interior, um clarão de algo impossível, uma luz que não pertencia a este mundo. Leve isto, o anjo caído pressionou o cristal contra o peito de Apolo. Não vai detê-los.
Nada detém o esquecimento. Mas talvez quando tudo mais se for, alguém ouça. E então, com um grito que era metade guerra, metade lamento, Raziel se lançou contra a escuridão que avançava. Apolo não teve tempo de reagir. O mundo tremeu. O jardim gritou. E quando ele olhou para baixo, viu que suas mãos que haviam tocado a lira de ouro, que haviam curado e destruído, que haviam segurado o fogo de Hélios estavam se desmanchando, como cinzas ao vento. Só então ele entendeu. Não era uma batalha que se aproximava. Era o fim da canção. O cristal ardia contra sua pele, não como fogo, mas como uma memória queimando em reverso. Apolo tentou segurar o objeto com dedos que já não obedeciam, e por um único instante sentiu o peso de todas as notas que jamais haviam sido tocadas, de todos os versos que o esquecimento devorara antes mesmo de nascerem. Era isso, então, o que Raziel lhe entregará, não uma arma, não um escudo, mas um fragmento de silêncio que ainda resistia. A escuridão não era uma sombra. Era a ausência de tudo que fora nomeado. Onde passava, as colunas do templo de Delfos desmoronavam em pó branco, as folhas das oliveiras se transformavam em cinzas sem chamas, e os nomes dos deuses até mesmo os seus se apagavam das línguas dos mortais como tinta dissolvida na chuva. Apolo tentou gritar, mas sua voz saía em pedaços, letras soltas que caíam no chão como pétalas secas. Então, ele viu ela. Entre o nada que avançava, uma figura se movia contra a corrente. Não era um deus, não era um anjo. Era uma mulher, ou o que restava de uma, sua silhueta tremeluzia como a imagem refletida em água turva, e seus passos não deixavam marcas no chão. Seus olhos quando encontraram os dele eram dois poços de uma cor que não existia mais, o último vestígio de um céu que o mundo havia esquecido. Você ainda carrega o nome, ela disse, e sua voz era o som de um rio que só existe na memória. Isso é perigoso. Apolo tentou responder, mas sua boca já não formava palavras. Em vez disso, o cristal em suas mãos pulsou, e por um segundo, o ar entre eles vibrou com o eco de uma música que ninguém mais lembrava. A mulher estremeceu, como se algo dentro dela tivesse sido ferido. Eles não podem apagar isso, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Não enquanto houver alguém para ouvir. E então, antes que a escuridão os alcançasse, ela estendeu a mão e tocou o cristal. O mundo explodiu em luz. Não a luz do sol, não a luz das estrelas, mas algo mais antigo e mais cruel, a luz de todas as coisas que poderiam ter sido. Apolo viu, em um relâmpago, os templos que nunca foram construídos, os poemas que morreram no peito dos poetas, os amores que se dissolveram antes do primeiro olhar. Viu Raziel não como um anjo caído, mas como era antes da queda uma criatura de asas tão brancas que cegavam, cantando em uma língua que agora só existia naquele clarão. Viu a si mesmo, não como o deus da profecia, mas como um menino mortal, segurrendo uma lira quebrada, chorando porque não conseguia lembrar a canção que sua mãe lhe ensinara. E então, tão abruptamente quanto começara, a visão se apagou. Apolo estava de joelhos em um deserto que não reconhecia. O ar cheirava a sal e a algo mais, algo como metal queimado. Suas mãos estavam inteiras novamente, mas o cristal havia sumido. Em seu lugar, sobre a palma esquerda, uma marca escura se espalhava como tinta, o contorno de uma asa quebrada. Ao longe, o horizonte tremia. Não era calor, não era miragem. Era ela, a mulher sem nome, caminhando em direção a algo que Apolo não conseguia ver. E atrás dela, como um rastro de sangue, a escuridão voltava a se arrastar, devagar, implacável. Ele se levantou. Não havia mais profecias. Não havia mais oráculos. Mas enquanto sua memória durasse e enquanto aquela memória durasse ele sabia o que tinha que fazer. Apolo começou a caminhar na direção contrária. O vento cortava como lâminas de vidro, arrastando grãos de areia que se cravavam na pele como agulhas. Apolo não sentia dor. A marca em sua mão latejava, pulsando no mesmo ritmo de um coração que não era mais divino, mas ainda se recusava a ser humano. Cada passo que dava deixava para trás uma pegada que se desmanchava quase imediatamente, como se a terra mesmo o rejeitasse. Ela não olhava para trás. A mulher sem nome avançava com a postura de quem carrega um fardo invisível, os ombros levemente curvados, os dedos entrelaçados à frente do corpo como se segurasse algo que só ela podia ver. Seu vestido, antes branco como osso, agora estava manchado de cinza nas bordas, como queimado pelas sombras que a seguiam.
Apolo sabia que, se gritasse, ela não o ouviria. Se corresse, não a alcançaria. Mas não era dela que ele precisava se aproximar. Era daquilo que vinha atrás. A escuridão não era um vazio. Era uma presença, densa e úmida, como o hálito de uma fera adormecida. Ela se movia em ondas lentas, engolindo pedras, devorando o rastro da mulher, deixando para trás apenas um silêncio mais profundo. Apolo parou e fechou os olhos. Não havia mais Deus em suas veias, mas a memória do fogo ainda ardia em algum lugar dentro dele. Ele estendeu a mão marcada e sussurrou uma palavra que não era uma prece, mas uma ordem. O deserto tremeu. Uma fenda se abriu no chão, fina como um corte de faca, e dela jorrou uma luz dourada e doente, como o pus de uma ferida antiga. Apolo não se surpreendeu. Ele sabia que os portais entre mundos não se fechavam de verdade, apenas adormeciam, esperando que alguém os acordasse com sangue ou desejo. A luz se enrolou em seus dedos, quente e pegajosa, e ele a moldou como argila, tecendo fios de energia que se esticavam até a escuridão que avançava. A mulher parou. Pela primeira vez, ela virou o rosto. Não havia traços em sua face, apenas uma suavidade indistinta, como se fosse feita de névoa solidificada. Mas seus olhos eram dois poços sem fundo, e neles Apolo viu, por um instante, o reflexo de todas as coisas que já havia perdido: o trono de Delfos, a lira quebrada, o riso de Jacinto antes da queda, o peso do arco em suas costas quando ainda caçava com Ártemis. Ela abriu a boca, e embora nenhum som saísse, Apolo ouviu sua voz dentro do crânio, como um eco de algo que já havia sido dito milhares de vezes. Você não pode detê-la. Não pretendo, respondeu Apolo, e sorriu. Era um sorriso sem alegria, o tipo de coisa que os mortais chamariam de cruel. Pretendo alimentá-la. A escuridão rugiu. Não era um som, mas uma vibração que sacudiu os ossos de Apolo, fazendo seus dentes baterem. A marca em sua mão ardia agora como brasas, e ele soube que não tinha muito tempo. Com um movimento brusco, arremessou a luz dourada para frente, não contra a sombra, mas dentro dela. A escuridão estremeceu, hesitou e então, como um animal faminto, engoliu o presente. O deserto se iluminou. Por um instante, tudo foi branco. Um clarão cegante, mais intenso que o sol de meio-dia, e no centro dele, a silhueta da mulher sem nome se desfez como fumaça. Apolo caiu de joelhos novamente, desta vez por escolha. O ar cheirava a ozônio e carne queimada. Quando a luz se apagou, a escuridão havia desaparecido. E no lugar onde a mulher estivera, havia uma criança. Não um bebê, mas uma menina de talvez 7 anos, vestida com farrapos do mesmo tecido cinzento. Seu cabelo era da cor da noite sem estrelas, e seus olhos, quando ela os abriu, eram 2 fragmentos de céu antes do amanhecer. Ela olhava para Apolo com uma curiosidade tranquila, como se o reconhecesse, mas não soubesse de onde. Você é meu pai? Perguntou, e sua voz era o som de água correndo sobre pedras lisas. Apolo não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão e tocou a testa da menina com os dedos. A marca em sua palma brilhou por um segundo, e ele viu, não o futuro, mas o passado. A mulher sem nome de joelhos em um templo em ruínas, chorando enquanto segredava algo no ouvido de uma estátua de pedra. A estátua era dele. Ou tinha sido. Não, disse finalmente. Mas eu vou te levar para casa. A menina sorriu. Era um sorriso pequeno, hesitante, como se ela não soubesse muito bem como fazê-lo. Eu não tenho casa. Apolo olhou para o horizonte, onde o deserto começava a se dissolver em névoa. Algum lugar além daqueles limites, havia um mar. E além do mar, uma ilha que ele conhecia bem. Então vamos construir uma, disse, e pegou a mão dela. Quando deram o primeiro passo juntos, o chão sob seus pés floresceu. Não em grama ou flores, mas em pedra negra, lisa como vidro, que se estendia à frente deles como um caminho. E no alto, onde antes só havia céu vazio, uma estrela solitária acendeu não para guiá-los, mas para testemunhar. Apolo não olhou para trás. Não havia mais nada para ver.